A pessoa com quem eu vou conversar aqui largou tudo em 2022 para assumir uma tentativa de candidatura à eleição para deputado estadual. 4 anos depois, 3 mais ou menos, ele novamente entra no circuito porque acredita em políticas públicas para aqueles vulneráveis. Muito bem-vindo, Paulo Mavinier. Muito bem-vindo à minha casa. Espero que a gente possa discorrer aqui de um momento de discussões de ideias. O que fez você, lá de 2022 a 2026, permanecer com uma ideia de que ser deputado é algo que eu possa contribuir com a sociedade? De que forma é isso? Charles, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho um trabalho na área policial. Durante 7 anos eu trabalhei como diretor de um departamento chamado ENARC, que combate o narcotráfico. E eu sempre vi a carência de políticas públicas, né? Eu acredito que a polícia ela faz o papel dela, que é prender é importante, é necessário. Mas a gente está vendo um abandono na questão das políticas públicas de prevenção, por exemplo, ao uso e abuso de álcool e drogas. A gente não vê um projeto verdadeiro. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu que conheço muito o interior do estado. Você vai para um município isolado, tipo Itamaraty, por exemplo, lá no Juruá, Calha do Juruá. O que você acha que o governo está oferecendo para um jovem que é dependente químico, por exemplo? O que tem de política pública para fazer ele sair desse vício? Ou ele vai ficar lá jogado, condenado à morte? Hoje eu te digo sem medo de errar, ele está condenado à morte. Porque se ele vier para Manaus para fazer tratamento, ele vai morar onde? Onde é que está o abrigo? Qual é a estrutura que ele vai ter? Ele vai virar mendigo de rua? Vai virar morador de rua aqui em Manaus? Provavelmente. Então o que acontece? Ele fica lá até morrer. Ele vai para o crime, a juventude está se perdendo. E paralelo a esse trabalho de conhecimento que eu tenho, porque eu fui diretor de um departamento que combate o narcotráfico no estado, eu vejo a questão dos abusos sexuais contra crianças, que hoje nós estamos vivendo, nesse momento, a maior crise de abusos sexuais da história do Amazonas. Aí você vai dizer assim, mas delegado já tinha. A gente sabe que sempre existiu. Isso vem lá dos tempos da borracha, onde os seringueiros entregavam as filhas deles para os patrões, em troca de um emprego, em troca de alimento, em troca de uma casa para morar, alguma coisa, e essa exploração ela sempre aconteceu. Tanto que a gente tem a lenda do Boto, né? Onde abusavam de crianças e colocavam a culpa no Boto, né? Na verdade, eram políticos, eram empresários, eram fazendeiros, eram pessoas da comunidade que abusavam das crianças. É uma cultura no interior do Amazonas. E eu nunca me conformei com isso. Então eu vi que realmente em 2023, janeiro, eu fui candidato em 22, perdi a eleição, e em janeiro de 2023 recebi um convite para ser diretor de um departamento que chama DPI, que é o Departamento de Polícia do Interior. Aí era o que eu queria. Já existia esse departamento antes? Já existia. É um departamento antigo. É o maior departamento da Polícia Civil hoje, né? É o departamento que cuida de 61 municípios, entre eles mais de 70 delegacias. E aí, nesse departamento, eu coloquei como prioridade o combate ao abuso de crianças. E nós começamos a fazer as prisões. E essas prisões que eram muitas vezes escondidas da mídia, ou não eram divulgadas, eu comecei a potencializar. Então a imprensa virou uma grande aliada minha. É um conteúdo pesado, né? É um conteúdo pesado, mas que precisa ser mostrado. A gente precisa mostrar o tamanho da realidade que a gente vive hoje aqui. De crianças tendo a infância destruída, escravizada, de crianças que estão vivendo em situação de casamento infantil. E aí nós começamos a aprender, fazer operações. Eu ia nas operações. Quando eu não ia, eu trazia o delegado do interior para Manaus para a gente fazer a coletiva de imprensa e mostrar para a sociedade a verdadeira imundície que a gente está vivendo. Com isso eu comecei a assustar, comecei a apresentar esses números feios, números assustadores para a população, e comecei a atrair, a criar uma corrida entre os colegas do interior de prender. Aí cada delegado começou a aprender, outro começou a aprender mais, começaram a ter interesse pela prisão. Porque era muito comum chegar no interior e a pessoa dizer assim, não adianta falar não, porque esse padrasto, toda vez que ele bebe, ele abusa da enteada dele. A gente já falou várias vezes para o conselho, para a polícia, e ninguém faz nada.
Aí a criança ficava padecendo, sofrendo, vivendo naquela escravidão sexual, naquela tortura mental, naquele sofrimento, criando uma geração de jovens sequelados, adultos sequelados, por conta dos abusos sexuais que eles eram submetidos no Amazonas. Então nós mudamos, tanto que a Unicef notificou o Estado para explicar por que tinha explodido tantos casos de abusos, de pedofilia no interior do Estado. E a nossa resposta foi muito direta. Nada mudou, sempre existiu. Só que agora nós estamos prendendo e estamos expondo para a internet. Estamos colocando nas redes sociais, na televisão, nas coletivas de imprensa, nos portais, nas rádios, usando para criar o quê? Um movimento de intolerância. Parar de aceitar, existe uma cultura de aceitação no nosso Estado. Eu vou lhe dar um exemplo que eu vivi. Eu estava no rodeio, é uma festa agropecuária lá do município de Apuí. E ao nosso lado tinha uma menina de 10 anos sentada e tinha um homem de 40 anos. Esse homem era de Santo Antônio do Matupi, que é um distrito de Manicoré. E ele estava dando cerveja e beijando na boca dessa criança. Deus. E ninguém falava nada. A criança tinha 10 anos. Quando a gente olhou, que me avisaram, delegado, olha isso. Voz de prisão, ele foi preso, foi autuado, né? Foi levado ao cárcere, não sei que fim deu, já soube até que ele morreu. Graças a Deus ele foi embora. Porque o pedófilo, não sei se vocês sabem, mas ele é tipo um serial killer. O pedófilo abusador, ele abusa de várias crianças, ele não para na primeira. Então, se ele não for parado pela polícia, ele vai continuar destruindo. Por isso que um cara desse que é preso, ele não pode ser solto. Em audiência de custódia, um pedófilo ele não pode sair na audiência de custódia. Na minha opinião, ele não pode ter liberdade provisória, porque ele vai continuar fazendo isso com várias crianças. Ele tem tara em criança, ponto, acabou. Onde ele vê criança dando sopa, onde ele vê criança com pai desatento, com mãe desatenta, ele vai para cima. Então é criminoso soltar um abusador de criança, você entendeu? Por mim, ele tinha que responder preso, continuar preso, ser julgado preso, condenado preso e cumprir a pena dele. Se puder, que apodreça por lá. Porque se voltar, ele vai continuar destruindo a infância. Eu tenho filhos, eu tenho um filho adulto já e tenho uma filha criança. Eu não quero para minha filha isso, eu não quero para tua filha, para a filha de ninguém, nem de você que está assistindo. Então, por isso, eu entendi que não adianta só a gente ser reativo. Não adianta uma criança ser abusada, destruída, e eu ir lá e prender aquela criança, a polícia civil ir lá, a polícia militar prender o abusador. E cadê as políticas públicas para que isso não aconteça? Quem é que está se preocupando verdadeiramente com isso? Será que um delegado da ponta da lança, cara que vem das ruas, cara como eu, que bateu algema no punho de 500 abusadores, lá na Assembleia não vai fazer a diferença? Um cara que sabe onde dói, onde o sistema falha, será que não vai contribuir com os colegas que já estão trabalhando lá? Eu tenho certeza que sim, por isso eu coloquei meu nome à disposição e hoje eu estou novamente vindo como candidato a deputado estadual. O doutor Paulo, irei chamá-lo assim para ter uma harmonia mais na nossa conversa aqui. Nós estávamos conversando nos bastidores. Desde 2010 você atua. Eu quero dividir aqui para Paulo aqui, você já percebeu que ele tem muita história cabulosa que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho disso. Mas tudo isso começou lá em 2010, no Pará, não é isso, Paulo? Lá no Parazão. 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 Fui delegado lá, né, fiz concurso, passei, assumi, fiquei 1 ano em Belém e fui trabalhar no município de Altamira, né, que é um município banhado pelo rio Xingu. Lá eu fiz um trabalho, participei de uma operação muito grande também de combate à exploração sexual. Foi uma operação... Parece que isso sempre vem, né? Sempre puxou vem. você, né? Trabalhei muito combatendo o narcotráfico, vi muitas famílias sendo destruídas e aí em 2014 eu fiz o concurso para o Amazonas também e assumi como delegado. Aí minha primeira lotação, olharam para mim e disseram assim, esse delegado aí já está pronto. Ele já é delegado. Botaram a gente no Iranduba, que era o município que estava mais violento. Iranduba é um município Sério? desafiador. Iranduba tinha sofrido ataque na delegacia, criminalidade estava solta. E aí eu fui lotado lá, né, acreditando, a missão foi paga para mim e eu resolvi a missão. Cumpri a missão com a equipe que eu tinha lá, né? Nós conseguimos reduzir o índice. O Iranduba tinha, na época, uma média de 15 a 16 homicídios por mês. Caramba. Nós fizemos uma operação, foi a Vassoura de Bruxa, que foi a versão 1 da Vassoura de Bruxa,
que a vassoura de bruxa é a erva daninha que destrói a plantação de cacau. E o cacau pireira estava tomado por criminosos. Então a gente batizou de vassoura de bruxa 1. Nós prendemos 16 líderes do crime organizado lá, matadores, né, que estavam matando as pessoas lá, prendemos armas, e foi uma operação que ela foi tão impactante, acho que talvez tenha sido uma das mais impactantes da história lá, que nós saímos de 15, 16 homicídios para 0, para 1, para 0. Morria gente de morte morrida, como diz o popular, mas de homicídio não tinha, porque nós prendemos todos os matadores. E assim eles ficaram seguros, foram julgados, condenados, né? Eu participei da audiência, me lembro, como se fosse hoje, a juíza me colocou na sala e ela disse assim para mim: doutor, o senhor pode entrar e tal. O senhor sente aqui, quando eu olhei na parede tinha 16 réus, todos amarrados entre eles, algemados, e 3 policiais militares ou 4 policiais militares da SEAP para conter, para fazer a segurança deles. Aí ela disse para mim: não, o senhor pode sentar de costas aqui, tipo, para eu não ficar constrangido. Eu falei: não, eu quero ficar de frente para eles. E eu sentei de frente, aqueles 16 bandidos me olhando, me fuzilando, né? Tentando me intimidar. E aí a gente não tem medo, eu não tenho medo. Né? Eu tenho medo só de doença e castigo de Deus. E aí cumpri minha missão, né? Individualizei a conduta de cada um, falei o que cada um tinha cometido e eles me fuzilando para tentar me intimidar. E eu apontava na cara deles e dizia o que eles tinham fazer. Né? Tem que ter policial corajoso, né? E ali eu sentei de frente para eles e cumpri minha missão. Todos foram condenados, não sei se todos, mas boa parte deles, os principais tiveram até penas altas. E a vassoura de bruxa foi uma operação bem sucedida. Tanto que depois teve a vassoura de bruxa 2 até a vassoura de bruxa 3. Então, e eu saí do Iranduba com um legado que eu deixei lá, porque nós trabalhamos muito também a parte de polícia comunitária. Eu era um delegado que interagia com a população. Com isso eu ganhei uma rede de informantes muito grande lá dentro. Toda sexta eu procurava uma comunidade para almoçar lá do Solimões, porque o Iranduba ele é um município que é banhado por 2 rios, né? Ele é banhado pelo Solimões e pelo Negro. Então eu ia muito nas comunidades do Solimões e do Rio Negro. Então toda sexta, e aí é um carinho da população, é incrível, né? Chegava lá, eles pescavam o peixe 2 horas antes, aí chegava lá, tinha caldeirada, peixe assado, e eles diziam assim para mim: nunca tinha havido um delegado aqui. E eles tinham meu telefone, você entende? Isso é bom. E hoje, até hoje, depois que eu saí da titularidade do Iranduba, eu assumi o DENARC, então eu tinha um poder de fogo muito grande, porque eu tinha um departamento especializado com lanchas, com armamento adequado, com equipamentos de visão noturna, com tudo que você imaginar. E eu sempre fui uma pessoa, um delegado que deu apoio ao município. Então toda vez que alterava, que tinha ataque de facção, porque tem um bairro lá no Iranduba chamado Morada do Sol. O Morada do Sol é o último reduto de uma facção. E o resto do Iranduba, todas as outras facções... O que significa? Só para eu entender. O que significa ser o último reduto da... É o último bairro de resistência. Entendi. Então sempre a outra facção que era dominante tentava tomar esse bairro. E eu digo sempre o seguinte: bandido, ele tem que saber o lugar dele. Ele tem que se recolher a insignificância dele, no buraco dele lá. O crime nunca vai acabar. Isso é ilusão dizer que vai acabar. Mas eu dizia o seguinte: se você é bandido, você vá para o seu buraco, para a sua toca e fique lá escondido. Não dê trabalho, não esculache a população. Porque do momento que o bandido sai para esculachar a população, eu vinha e a marreta comia. Você entendeu? A gente ia para cima, operação, pressão, prisão, operação de busca. Se tivesse troca de tiro, eles iam receber a resposta à altura. E eu entrava nos bairros lá, com a equipe da polícia local, com a polícia militar local, e a gente entrava e fazia o nosso trabalho. E hoje eu sou muito respeitado no Iranduba. Tanto que eu tive uma votação na eleição passada expressiva, não foi com esse intuito, mas Sim. É natural que a população confie na gente, a gente tem um trabalho sério, e eu era o cara que sempre socorria o município. Então todo irandubense sabe disso. Eu nunca abandonei aquela cidade. E aí no DPI, já como diretor da Polícia do Interior, que eu já saí do DENARC e tal, eu comecei a realizar um trabalho de combate a abuso de crianças e comecei a fazer muita operação nos interiores. Eu percorria todos os interiores do Amazonas e fiz muita... Eu percebi que o sul do Amazonas era abandonado. Então, por exemplo,
combate ao tráfico de drogas, é muito Solimões, Tabatinga, Tríplice Fronteira, Japurá e tal, e o pessoal não ia para o sul do Amazonas. O Maitá estava desguarnecido, o Apuí, Lábrea, Tava solto o negócio. Canutama, ninguém ia para lá, cara. E aí eu comecei a trabalhar a BR-319 e comecei a fazer um trabalho muito sério, tanto de combate ao tráfico, de combate ao abuso sexual de crianças. E aí fui para o Solimões, para o Médio, para o Alto, para o Baixo, para o Japurá, para o Madeira, comecei a entrar no Rio Madeira, comecei a trabalhar muito no Aripuanã, dei muita atenção para a cidade. Aripuanã era uma cidade que sofria com crime, a gente conseguiu reduzir os índices, tiramos presos de lá, coloquei um delegado bom na época lá, o doutor Ramon, e nós conseguimos moralizar a cidade. Hoje Aripuanã respira outros ares, um ar mais leve. Não vou dizer que o delegado está dizendo que é o lugar mais tranquilo do Amazonas, não é. Nem vai ser. Mas para o que era, o aripuanense sabe disso. Borba, fizemos um bom trabalho, fizemos um excelente trabalho. Borba tem uma comunidade lá, o Axini também, que é uma comunidade que a gente trabalhou muito. Então, assim, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo integrado ali para trazer segurança pública, para trazer paz para a população do nosso estado. O Apuí é um município que eu tenho um carinho absurdo também, ando muito lá, sul do Amazonas. Apuí é um município diferente porque ele é colonizado da maioria por pessoas do sul do Amazonas. Então é um município do agro, lá dificilmente o povo come peixe, lá você vai lá, é churrasco de manhã, churrasco de tarde, churrasco à noite. O povo gosta de churrasco, é um povo acolhedor, eles bebem vinho, eles têm os hábitos todos do sul do Amazonas, do sul do Brasil. E é um município que eu ando muito lá, fui agora em Beruri, fui em Manaquiri, Careiros, Altazes, todas as cidades. E é impressionante, com esse trabalho de combate ao abuso de crianças, a gente ganhou uma projeção digital muito grande. Por quê? Não é porque eu comecei a falar disso. Eu trabalho nisso. Eu prendo abusador, eu prendo pedófilo, coloco eles na cadeia. Eu vou para as escolas fazer palestra de prevenção. Eu converso com os pais no dia da entrega dos boletins. E eu gravo vídeos de prevenção. Todos os casos de abuso de crianças no Amazonas, principalmente no interior, eu divulgo esses casos. Eu não relato o nome da pessoa que foi presa. Eu quero tirar daquele caso uma lição, um aprendizado. Então, a criança foi abusada lá em Tapauá, por exemplo, foi um dos casos que mais me marcou. Uma criança de 5 dias. Ela foi abusada pelo marido da avó. Uma criança de 5 dias, não são 5 meses, 5 dias. O umbigo não tinha nem caído. E o desgraçado tentou penetrar essa criança com pênis. E aí a doutora Kelly Souto, na época que era delegada, a gente apoiou ela conseguiu identificar, fez a prisão do cara e nós trouxemos justiça. Mas eu te pergunto, meu Deus, será que tinha estrutura da rede de proteção para acompanhar essa criança depois? Ou será que ela só foi devolvida para a família e pronto? Manacapuru, doutora Joyce, prendeu um cara que vivia em casamento infantil com uma criança de 10 anos. A criança foi resgatada, foi entregue para a família. Um mês depois, chegou ao conhecimento da gente que a irmã mais velha estava prostituindo essa criança. Ou seja, a rede de proteção, que era para estar forte, não é por culpa da rede de quem trabalha, é por falta de olhar de políticas públicas por eles. Essa criança voltou para o sofrimento. Ela voltou a ser abusada. Não era para acontecer isso. Se tivesse políticas públicas sérias, essa criança estava recebendo visitas permanentes de assistente social, psicólogos, estrutura, um grupo de apoio, um abrigo para ser acolhida, né? Se fosse o caso. Não tem, meu amigo. Não tem nada no nosso interior. As crianças estão sofrendo, estão padecendo, estão jogadas às traças. E a gente precisa mudar essa realidade. Por isso que eu entrei na guerra. Delegado, você foi... Colocaram um apelido carinhoso no senhor de Muralha, na época que você era do Iranduba. Do Iranduba. Você estava no DENARC nessa época, não? Não, eu era titular do Iranduba, mas na época a gente fazia um trabalho de combate ao tráfico, aos crimes e à época eu recebi esse apelido, inclusive do atual vice-prefeito, que é o Robson Adriel, é um grande amigo. Robson me apelidou de Muralha, porque eu sempre fui grande, né? Você pode ver que eu tenho dimensões um pouco exageradas, né? E eu era uma barreira que o crime não passava. Por quê? O Iranduba é o último município dos Solimões antes de chegar em Manaus. Você entende?
A gente vai no Iranduba, de lá ele pega o furo do Paracuba e corta e já cai no Rio Negro. Ali na frente do Porto Chibatão. Então, a droga vinha descendo de Tabatinga, aí vinha passando, todos Solimões, vinha fazendo Tabatinga, aí São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantim, Jutaí. Aí já estava monitorado lá de cima. Já. Só que quando chegava no Iranduba, a gente derrubava. Entendi. Aí eles diziam, mano, o Iranduba é a muralha. Entendi. O delegado lá é a muralha, entendeu? Lá não passa. Lá ele vai, quando chega lá esbarra. E eu era titular de uma delegacia de município. Só que a gente tinha um trabalho equiparado a um departamento especializado. Tanto que eu saí do Iranduba, eu já recebi o convite para assumir o DENARC, porque o meu trabalho estava sendo reconhecido. E eu sucedi uma equipe muito boa que tinha lá, que fazia também um grande trabalho. Só que essa equipe que estava lá, ela trabalhava muito tráfico Manaus, facções e tal. E eu mudei essa dinâmica. Eu falei, na época o secretário de segurança era o Dr. Sérgio Fontes. Dr. Sérgio gostava de trabalhar a repressão qualificada, que é mais drogas apreendidas, menos gente presa. Entendeu? Porque se eu for prender os boqueiros de Manaus, não vai ter presídio para isso. Então o Dr. Sérgio queria sufocar, estrangular na origem. É o que a gente fazia. Financeiro, né? Financeiro, seguir o dinheiro, patrimônio, e estrangular os carregamentos para não abastecer as bocas. Aí as bocas desidratavam. Só que causa um efeito. Quando não chega a droga, a época era uma outra facção, que eu não gosto nem de falar nome para não valorizar, mas essa facção, assim como a outra, pagava-se uma caixinha, que era uma anuidade. Não era anuidade, era uma cota mensal que eles pagavam para estar na facção, que sustentava a organização criminosa. E quando eles não tinham como tirar do tráfico, eles iam para o assalto. Aí começava, quando a gente derrubava os carregamentos, aumentava os assaltos em Manaus. Hoje mudou isso, né? Até porque a polícia ela vai evoluindo. Na minha época, eu me lembro quando eu assumi o DENARC, não tinha nem fuzil. E só submetralhadora calibre .40, não tinha lancha, não tinha nada. Hoje tem lancha, hoje tem tudo, hoje tem lancha blindada, hoje tem fuzis para todo mundo, 2 calibres, tem submetralhadora, tem metralhadora. Né? Eu consegui, na época, como gestor emendas, a gente comprou muitos equipamentos para o DENARC, inclusive metralhadora Negev, que foi a primeira da Polícia Civil, foi a nossa. Então, assim, eu buscava recurso com emendas parlamentares, eu operava, eu viajava. Eu sempre me dediquei muito. Eu fazia palestra, eu fazia o eixo da prevenção também, porque eu sei o que é uma família sofrer com um problema de droga. Eu tenho um parente, né? Químico, né? Eu tive esse problema na minha família. E eu sei o quanto eu vi muitas mães desesperadas. Eu sei a dor de uma mãe que está vendo o filho se acabando, morrendo, está esperando só chegar a notícia, porque já não tem mais para quem recorrer, já não sabe mais o que fazer. Eu vi mãe se ajoelhar para me chorar, porque perdeu o filho. E, infelizmente, é uma realidade, né? Enquanto essas mães sofrem, enquanto essas famílias são destruídas, nós temos chefões do tráfico lá em Santa Catarina, lá no Morro do Rio de Janeiro, luxando, esnobando dinheiro, né? E a gente vê no interior a juventude sendo recrutada para o crime. Muito fácil. Por quê? O garoto tem 15 anos, ele é pobre, ele é humilde, ele é filho de um pescador, de um extrativista, não tem perspectiva. O pai dele é um cara honrado que levanta cedo todo dia, dorme tarde, trabalha muito. O cara é cheio de valores, mas o filho quer ter um tênis, ele quer ter um telefone celular. E ele vê o traficante lá da esquina dele, com moto, com carro, namorando as mulheres mais bonitas do bairro, sendo temido. A vida fácil. Vida fácil. E ele chega pro garoto e diz, vem trabalhar para mim, porque tu vai ter tudo. O garoto na primeira diz não, na segunda, na terceira investida o garoto vai. Só que quando ele vai, é o começo do fim da vida dele. Porque quem vai pro tráfico novo não tem carreira longa, morre cedo. Basta ter uma movimentação, uma briga de facção, como aconteceu aqui em Manaus, né? Facções tomando o território da outra, e aquele jovem morre. Porque eles querem tomar uma área dele. Se você vê os jovens que trabalham pro tráfico, eles vivem apavorados. Por isso que dizem que entra um carro estranho no bairro, a turma está toda em alerta, o pessoal que está no movimento. Por quê? Porque eles têm medo. Eles sabem que pode ser uma facção rival para tomar a área deles. Pô. Eles não querem morrer. Então, às vezes, acontece, e é uma realidade que está posta. A gente precisa fazer alguma coisa por essa juventude. O que está sendo feito hoje? Cara, eu digo assim, a gente na política,
Precisa de infraestrutura, precisa de muita coisa, mas a gente tem que cuidar das pessoas também. Tem muita gente doente, tem muita gente sofrendo, o Amazonas precisa de segurança pública, de integração. Olha, tem uma força é a força que mais cresce hoje, que é a Guarda Municipal. Sem a guarda, a gente não faz segurança pública no interior do estado. E eles não são valorizados. Eu sou um defensor da Guarda Municipal da Polícia. Meu filho passou na Guarda Municipal de Manaus. Meu filho fez o teste físico agora. Eu admiro essa força. E eu quero levar esse projeto para ajudar nos interiores com emendas. As guardas, elas não têm estrutura, o guarda trabalha rasgado, com a farda desbotada. Se ele não comprar do bolso dele, não tem. Eles são tratados pelos prefeitos como vigias. Caramba. Meros vigias. Não valorizam. Na delegacia, eles ajudam, eles são fundamentais. Por exemplo, no interior, eu vou te dar um exemplo. Lá em Canutama, por exemplo, tem uma comunidade chamada Belo Monte. A gente foi lá fazer uma prisão e queria prender um abusador de criança. Sabe quem é que está no Belo Monte? Não é a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque não tem capilaridade para estar em todas as comunidades. Quem estava lá era a Guarda. E a Guarda prendeu esses caras. Lá em Borba funciona muito bem. Beruri funciona muito bem. Tefé funciona bem. Mas tem municípios que não estão valorizando esses profissionais. A gente precisa olhar por eles. E a minha proposta é isso, porque eles fazem parte da rede de proteção. Eles ajudam a prender abusador, eles ajudam a polícia na questão... hoje tem preso em delegacia, que é um problema crônico que a gente enfrenta na segurança pública. Isso é mais antigo do que eu. A gente Delegacia funciona como penitenciária. Não pode estar errado isso. Isso é desumano. Isso engessa a Polícia Civil. Você imagina, a gente tem 5, 6 policiais civis que tem que tomar... Eu tomei conta de preso no Iranduba. Eu cheguei a ter 60 presos. Era um inferno, é um inferno. Todo policial civil, que é meu colega, que está no interior, sabe do que eu estou falando. Isso é um câncer que a gente precisa resolver. Esse problema tem que ser enfrentado. Não dá mais para manter preso dentro de delegacia. Tem que criar presídios regionais, por calha de rio, e tirar esses presos de lá. O preso ele tem que trabalhar para ele ter remissão. Tem que produzir. Ele tem que ter saúde, ele tem que ter apoio. Na delegacia não tem. Mas suprime-se vários direitos do preso, que é o direito à saúde, o trabalho para fazer a remissão de pena, acesso a médicos, dentistas, leitura, estudo, em prol dele ficar no município dele só porque a família dele está perto. Aí ele fica trancado numa delegacia que não tem espaço para isso, não foi projetada para isso, mas infelizmente é uma realidade que está aí e a gente precisa enfrentar. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, tá? Eu não li nem pesquisei, não. Eu fui titular de Iranduba e cheguei a ter 65 presos na minha conta para eu tomar conta. Todo dia era princípio de rebelião, era um inferno. Por quê? Uma cela pequena que não tem cabimento e a gente botava para prender. E eu prendia mesmo. Não era porque a cela estava cheia que eu ia deixar de prender. Isso não era culpa minha. E eu botei para prender. E aí a carceragem lotava. E de vez em quando a gente conseguia transferir para Manaus, tirava os presos. Mas isso é um câncer que está aí na Polícia Civil enraizado. A gente precisa resolver isso. Os policiais civis do interior não aguentam. Se eu libero o policial disso, o policial vai investigar tráfico, vai investigar homicídio, vai investigar roubo, vai investigar abusos de crianças. A gente precisa da Polícia Civil fazendo a função dela. Mas é um problema bem complexo. Há boa vontade de todo mundo, do Poder Judiciário, em resolver, mas é um problema estrutural, que precisa ser discutido. Eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Além de outros. Então, assim, quem ajuda a polícia na guarda dos presos, na custódia dos presos? A guarda. Isso é real, é a guarda ajuda a gente. A guarda está nas escolas, monitorando se as pessoas estão vendendo droga na escola. Seria a polícia de base. Eles são militar, fundamentais. Por isso eu valorizo a Guarda Municipal dos nossos interiores. E a força de segurança que mais cresce, tá? Que mais cresce hoje no Brasil são as guardas municipais. Eu sou a favor de guarda valorizada, guarda municipal recebendo adicional noturno, guarda municipal armada, guarda municipal com uniforme, com sede decente, com veículo, com lancha, com viatura, com equipamento de proteção. Mesma coisa o Conselho Tutelar.
que é um órgão fundamental para o meu trabalho, Conselho Tutelar, desvalorizado nos interiores, totalmente desvalorizado, triste. Eu chego nos interiores, como a gente tem uma projeção digital grande no trabalho, de combate a abuso, tanto na internet quanto abusos em família, combate à pedofilia. Eu chego nos municípios, os conselheiros, a primeira coisa que eles me convidam é para conhecer o conselho. E eu fico triste quando eu vejo a falta de compromisso, a falta de importância que estão dando para um órgão tão fundamental para a proteção das crianças. O Conselho Tutelar, ele é a primeira malha. É onde a denúncia chega primeiro para eles. Eles tratam a denúncia, eles investigam, eles fazem uma avaliação preliminar e já levam a situação pronta para a Polícia Civil. Aí a polícia vai lá, o delegado representa pelas medidas cautelares, prende e aí cumpre a missão, né? Mas precisa do CRAS, precisa do CREAS, que também não estão sendo estruturadas. Eu quero revolucionar isso aí, eu quero mudar essa realidade. É uma política de governo, entendeu? No meu ambiente, como deputado estadual, nós temos emendas, eu eleito, né, eu chegando na Assembleia, nós temos emendas para poder colocar, para implementar, para incrementar a atuação das guardas. Eu sei que não dá para fazer tudo de uma vez, mas gradativamente você vai ajudando, vai melhorando, vai organizando. Você quer um exemplo? Delegacias do interior, nós temos 61 municípios, nós temos 61 delegacias, mas nós temos 10 delegacias especializadas, que são as DEPs, Delegacia Especializada de Proteção nas cidades polos. Taquatiara, Manacapuru, Tabatinga, Irunepé, Lábrea, por aí vai. Tefé. O critério é o número populacional ou regional? Número populacional. E lá tem. Só que a DEP ela funciona dentro da estrutura da delegacia de polícia. Está errado isso. A DEP tem que ter uma sede própria. Onde criança e mulher que estão sendo abusadas, que estão apanhando, vão ser atendidas, não pode ser um ambiente comum de delegacia. A delegacia é um ambiente pesado. É um ambiente bruto. Você imagina, você que é uma esposa, que já sofreu uma violência doméstica, você chegar na permanência, no atendimento de uma delegacia e relatar o que você passou, que o seu marido lhe bateu, a humilhação que você passou, para um policial que não tem um treinamento específico para aquilo. Polícia Militar apresentando ocorrência, pessoas fazendo boletim de ocorrência de extravio de documento, ouvindo a tua história. Você é humilhado novamente, você é revitimizado. A criança que sofreu um abuso, que vai ter que contar, ela conta na permanência, ela conta depois para o policial lá dentro, ela conta para o psicólogo, ela conta para o juiz, ela conta para todo mundo. Ela vive revivendo esse trauma. Isso tudo está errado. A gente precisa, pelo menos, criar, a princípio, as salas de escuta especializada nas delegacias, onde não tem DEP, com uma entrada separada. A criança tem que ser tratada de uma forma separada. E o meu sonho é ver as DEPs. Lá no Pará é assim. As DEANs, que chama de Delegacia da Mulher, a Delegacia de Criança, combate a abuso de criança, elas têm sede separada. Não pode ser na mesma sede da delegacia. É um ambiente humanizado. São pessoas que precisam ter um tratamento especial. E a gente precisa olhar por isso. Só assim a gente vai mudar essa realidade no interior do Amazonas. No caso, teria delegado, por exemplo, a delegacia em cada município, ou isso também iria ser dentro das mesmas premissas de ter uma delegacia geral, por exemplo, nos municípios? Eu acredito que você criar uma estrutura paralela, né? Aos poucos você vai fazendo. Nós já temos 10, né? Ainda faltam 51 municípios com DEP. Não se faz tudo de uma vez, porque se você faz um projeto muito grande, automaticamente inviabiliza. Tem pessoal mas vai também, construindo. Né? Não dá para fazer, vamos fazer as salas de escuta especializadas em todas as delegacias. Como entrada independente, nós temos delegacia do interior que tem um espaço absurdo. Se você vê a delegacia de Parintins, de Humaitá, tem uma área muito boa para construir isso, para fazer. Tem delegacias que têm já um espaço mais limitado, né? Mas você tem delegacias com área muito grande que dá para fazer. Porque assim, as delegacias elas foram construídas fora do perímetro urbano. Só que o município cresceu e aí ela acabou ficando central. Mas aí lá fora do perímetro urbano ela tinha uma área grande. Mas aí foi crescendo e aí ele virou uma área urbana agora. Então você vê uma delegacia no centro da cidade, uma área enorme, né? Por conta disso. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Eu tenho olhar muito comprometido com isso. Eu vivo essa realidade, eu sei o que é e eu preciso fazer alguma coisa.
Por isso que eu estou indo para lá. Doutor Paulo, quero compartilhar uma experiência que eu tive aqui na delegacia da Polícia Civil de Manacapuru. Semana passada, eu acho, mais ou menos. Fala de uma delegacia que está na região metropolitana, praticamente, aqui. A delegacia totalmente deteriorada, armários deteriorados, viaturas com carro com pneu furado. Eu recebi alguns outros amigos, né, da polícia aqui, e existe talvez um fomento de ter uma qualidade para que esses profissionais possam ter um salário, uma remuneração melhor, possa ter um ambiente de trabalho melhor também. Porque assim, a gente está falando aqui de uma amplificação da estrutura, mas a estrutura existente por si, ela ainda é muito falha. Como que a gente consegue estender algo, sendo que o que existe muita... Eu não sei se já foi pago, né? Mas tinha um problema que eu vi até o deputado estadual da Câmara na tribuna mencionando, que era a questão da database dos policiais. Aí no caso dos militares, né? Da Polícia Militar. Então como que a gente consegue fazer a extensão de uma atividade que vai trazer muito benefício para a população, sendo que o orçamento que existe, ele é muito limitado, e aí eu não sei também se é uma questão de orçamento, uma questão de vontade, uma questão de prioridade, ou é fazer aquilo que traz voto ou não, né? Como que você enxerga isso? Porque você estava lá dentro da polícia, você conhece da estrutura. Por que isso não foi feito ainda, no seu ponto de vista, agora, policial, de dentro da corporação? Bom, eu acredito o seguinte, eu posso falar por mim, melhorou muito a questão do efetivo policial no interior com concurso público, foi quando a gente conseguiu implementar essas ações de combate aos abusos de crianças, porque quando eu assumi o DPI, a diretoria do interior, era uma situação crítica de efetivo, não tinha policial, tinha município que eu tinha um policial. Meu Deus. Um policial e tinha 30 presos, cara. Quem é que ajudava? Polícia Militar e Guarda. Caramba. Você entendeu? Porque não tinha, o policial desse ele não podia nem tirar folga. Porque só era ele. E o policial que está no interior, ele é policial 24 horas, porque não pense você está no interior, está na tua folga, tu vai para tua casa domingo, se tiver homicídio, pode acabar o teu churrasco, acabou a tua reunião de família, tu vai trabalhar. Aconteceu algum crime, foi na delegacia, eles vão lá na tua porta bater, na tua casa. Todo mundo se conhece no interior. Então a gente precisa ter um efetivo aumentado para poder trazer uma condição digna de vida para o policial. Para o policial poder ter a folga dele, é necessário. Manaus tem folga. Manaus, o policial cumpre o horário dele, a carga horária dele semanal, os plantões dele ele tira, terminou, pronto, ele cumpriu. No interior não tem. No interior ele é 24 horas. Entendeu? Ah, tô de folga. Tá de folga, deixa ter um crime na cidade de repercussão. Acabou para ti. Você está automaticamente dentro da ocorrência. Então a gente precisa reforçar, para a primeira coisa, pensar na qualidade de vida do profissional. Hoje o policial tem um incentivo, né, de estar no interior, porque ele tem um auxílio moradia, que dá um incremento no salário dele. Muitos policiais estão no interior hoje por necessidade. Primeiro que o interior tem um custo de vida mais barato, né, e ele tem um incremento no salário dele. Muitos não querem estar em Manaus por conta disso. É o que estimula manter policiais no interior. Nosso interior não é o interior de São Paulo. É um interior grande, com distâncias, muitas vezes por via fluvial. Tem municípios que tem uma logística muito cara. Imagina quanto é o policial que trabalha lá em Evira hoje, que não tem voo. Evira é uma cidade... Evira não, perdão, quis dizer Erunepé. Uma cidade polo, que não tem voo. A Azul tirou o voo de lá. Só se chega de lancha, aí o cara tem que comprar uma passagem para Tabatinga, para pegar um voo pequeno. Quando tem um voo pequeno, para ele poder ir para lá, ou então pegar uma lancha lá do Acre. É uma logística muito complicada. E aí, quem é que vai para lá? Tu tem que ter um estímulo financeiro para estar lá. Sim. Porque tu podia estar aqui em Manaus. E um bom estímulo. Né? Indo para o shopping, lá para Manauara, passear e tal. Mas o cara abdicou disso tudo para ir para o interior. Então ele precisa ter incentivos para estar lá. Então eu sou um delegado que briga pelos policiais. Eu vim de departamento especializado. Eu sei o valor do investigador, eu sei o valor do escrivão. Que muitas vezes, quando eu ia numa ocorrência, eu entregava a minha vida para eles, e eles entregavam a vida para mim. Porque eu nunca fui de gabinete, eu sou um delegado de rua.
eu sou um delegado de estar na ocorrência, eu não suporto o gabinete. Eu não suporto estar preso na burocracia. Tanto que quando eu assumi o DPI, eu achei que eu não fosse me dar bem, porque era só despachando férias e atendendo gente. Eu falei, isso aqui não é para mim não, pô, eu tô vindo lá do narcotráfico, do combate ao narcotráfico. E aí eu dei uma cara operacional. Tiro, porrada e bomba, né? Eu gosto disso, cara, eu gosto disso, eu gosto de estar na rua, eu gosto de gente, de pessoas. Eu gosto de estar ali no corpo a corpo, visitando, a pessoa me abordando, me dando uma informação, olha, tem uma situação ali e tal. Eu já passo para minha equipe, pô, eu sou isso, cara. Então, assim, eu valorizo os policiais, eu valorizo o policial da ponta. Eu sei que tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que precisa ser cumprida, e eu vou chegar lá para fazer isso. E tem um detalhe, tá? Eu tenho muitos apoiadores na Polícia Militar, são meus amigos que confiam em mim. E eu chegando lá, eu vou surpreender muitos militares. Que às vezes você acha que só um representante, ele sendo da classe, que ele pode dar um resultado, um comprometimento. E na verdade, eu sou pró-segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, conselhos tutelares, todo mundo. Eu tenho uma filosofia de vida de quem não vive para servir, não serve para viver. Então, tudo que eu me meto a fazer, eu me dedico, eu me dou para alcançar os melhores resultados. E eu deixei um legado aqui no Iranduba, quando eu passei lá. Quem é do Iranduba que está assistindo sabe disso. Eu deixei um legado no DENARC, eu deixei um legado no DPI. E se Deus quiser, eu vou deixar um legado na Assembleia. Firmeza, é isso aí. Olha só, doutor Paulo, eu tenho aqui uns dados da Fundação da Vigilância de Saúde aqui do Amazonas, que é mais ou menos o seguinte: eles elaboraram um relatório, foi disponibilizado agora em maio de 2026, que o número de registros de violência sexual contra criança e adolescente em 2025 foi de 3.164. E este mesmo número, em 2021, esse número era 1.585. Ou seja, teve um aumento exponencial. Aí a pergunta que eu faço para você é: você acha que teve um aumento de casos ou começou a existir política pública para colocar uma lupa nessas situações? Não, sem dúvida. Esses casos sempre existiram. O nome disso é a subnotificação. Os casos aconteciam na família, a família abafa, a família fica do lado do abusador, e tenta desqualificar a criança, que não foi aquilo que a criança interpretou mal, mas ela sabe que ela tem um abusador dentro da família. Inclusive, eu deixo um recado. Você que tem um abusador na família, fique atento, porque se você proteger ele, ele vai escravizar várias gerações. Ele vai abusar das filhas, das netas, das irmãs, das filhas das irmãs, ele não para. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Então, voltando ao caso, o abusador, ele sempre existiu. Só que as famílias, elas camuflavam, elas não levavam a polícia. Com esse trabalho que a gente fez, que a gente pegou toda essa sujeira e jogou para cima, tirou debaixo do tapete, criou-se uma cultura de denúncia. Eu vou te dar um exemplo. Boca do Acre, por exemplo. Eu fiquei muito feliz com o depoimento que o delegado me mandou, há um tempo atrás, de uma mulher que falou: a minha sobrinha sempre foi abusada, mas nunca fizeram nada, mas graças àquele vídeo do delegado, aquele doutor Paulo, eu criei coragem e trouxe a denúncia aqui, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Aí o delegado fez o procedimento, investigou e prendeu esse criminoso. Inclusive, eu participei da prisão. Teve um outro caso lá em Boca também, de um padrasto que, quando ele bebia, ele agredia a esposa e abusava da filha dela, criança. Meu Deus. Então, assim, são vários casos que a gente criou essa cultura de denúncia. Esses casos começaram a ser notificados. Isso justifica essa explosão desse número, mas não tem nenhuma novidade aí. Agora nós temos um agravamento. Por quê? Os abusos sempre aconteceram, mas agora nós temos a internet, o aliciamento digital. Não pense que isso não sai do celular, não, porque sai, tá? Em um dado momento ele vai pedir foto da tua filha, ele vai pegar um nude da tua filha, vai ameaçar o pai, vai ameaçar a mãe, e vai fazer a criança se cortar, vai fazer a criança fazer vídeos se masturbando, vai fazer a criança fazer vídeo tentando se matar, como aconteceu agora, né? Compartilha aquele caso que a gente estava conversando. Sim, o caso que aconteceu em Maceió, de uma criança que ela participou de um desafio, eles tinham fotos dela sem roupa e eles chantageavam ela, né? E ela participou de um desafio pelo Discord, que inclusive deverá cair, se Deus quiser agora,
E o desafio consistia em ela matar alguns gatos. E ela não conseguia. Isso é transmitido em live pelo Discord. Pessoas pagam por esse acesso. E aí o grupo que estava dominando ela, que eram adolescentes, criminosos, né, na verdade, projeto criminoso, eles, como ela não conseguiu matar os gatos, eles deram uma pena para ela, que seria ela cometer o suicídio. E ela cometeu suicídio e a mãe encontrou ela morta na varanda. Caso terrível, a família foi destruída. E a gente vê que essas plataformas, elas são criminosas, porque elas lucram bilhões. Quanto mais tempo que ela te manter conectada, ela está ganhando dinheiro. Só que ela não desenvolve medidas de segurança para os jovens, para as crianças. Ela tem a obrigação, já que ela lucra bilhões, as big techs, elas têm a obrigação de desenvolver mecanismos que vão possibilitar proteger as crianças, garantir que uma criança não seja aliciada por um abusador. Olha, tem coisas na internet hoje terríveis. Abrir um parênteses com você. Você já assistiu a novela das frutas, por exemplo? São cenas geradas por inteligência artificial, onde tem frutas que tem a banana, que tem o abacate, em corpo de pessoas. Então, a cabeça do abacate, a cabeça do morango, é a moranguete, o bananildo e tal. É engraçado você ver. Mas é assim, ó, teu filho tá lá no TikTok, por exemplo, você não acompanha a vida digital dele, entrega o celular para ele não perturbar, para ele não encher o saco. Aí o menino fica rodando lá. Apareceu um vídeo desse da fruta, ele acha bonitinho, ele assiste. Passou 3 segundos, ele roda um vídeo, roda o segundo, lá vem outra entrega. A rolagem infinita. O algoritmo começa a te entregar aquele vídeo. E aí a criança assiste. Se você já assistiu, você sabe. É a mulher traindo o marido, é a mulher envenenando o marido para ficar com dinheiro para sair com o amante, é o marido que trai a mulher com o personal, ele tem um caso com o personal, a mulher sofre, é a mulher que tem um peso maior, que ela está gordinha, e o marido fica debochando dela, mas ele tem uma amante mais bonita, e a mulher, a gordinha tem dinheiro, eles querem matar a gordinha para ficar com dinheiro. É só essas coisas, pô. Isso está sendo entregue para os nossos filhos e ninguém está falando sobre isso, meu irmão. Todo dia eu faço vídeo sobre isso na rede social, nas minhas redes eu publico 1 a 2 vídeos por dia de orientação. Para você que está no âmbito digital, você passar por uma espécie... Inclusive, isso é um dos projetos que eu defendo, que é a alfabetização digital da família. Pai e mãe tem que saber o que está acontecendo, tem que entender para poder proteger. Como é que tu vai fiscalizar se tu não sabe o que é? Não tem a consciência do... Não tem. Então, meu amigo, é o simples que dá certo. É educação digital nas escolas, as crianças têm que ter aula, os professores têm que ter formação nesse campo para poder orientar, para poder prevenir, para poder entrar na guerra com a gente. Os pais têm que estar participando, o pai tem que saber. Hoje o pai não sabe de nada, o professor está focado em dar aula, mas a educação digital está sendo negligenciada e hoje é um perigo, está destruindo a infância do Amazonas, não do Amazonas, não, do mundo inteiro. Se você vê esses casos, o Roblox, por exemplo, que é o jogo online onde tem maior número de crianças, o Roblox hoje ele sofre ações pesadíssimas judiciais nos Estados Unidos, na Austrália, em vários lugares do mundo. Só que no Brasil que não tem. Entendeu? Por quê? Porque o pedófilo chega no jogo, ele se passa por criança, ele entra na sala de bate-papo, conversa com a criança, depois ele cria um vínculo emocional com a criança, convence a criança a sair do jogo, para ir para o Discord, para ir para um outro aplicativo, tem um tal de Zange também, que é um aplicativo de criptografia militar. Inclusive, essa garota que foi vítima do suicídio, que teve a live, ela estava usando o Zange também. O Zange tem criptografia militar, onde não vão rastrear o abusador. É como se fosse o WhatsApp, é o Zange? Pior, ele tem uma segurança, uma criptografia a nível militar. E não precisa vincular número, não precisa vincular nada, e os abusadores vão para lá. E aí não deixa rastro, então eles tocam o terror com a criança desesperada. Meu amigo, ou você toma uma atitude para cuidar do teu filho no âmbito digital, ou você pode passar por um trauma que nunca ele vai superar. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina você chegar na sua casa e ver sua filha de 10 anos desesperada chorando porque ela mandou 10 fotos sem roupa, porque ela foi extorquida, porque o canalha que está do outro lado disse que se ela não mandasse, ele ia matar o pai, matar a mãe, que a criança deu o endereço da casa, que ela é ingênua. Você que tem um filho que passa por isso, não confronte seu filho, entenda isso. Ele é vítima. Acolha em vez de brigar, em vez de humilhar, porque quando você tem uma postura de confronto, o teu filho cria um bloqueio, ele não te conta. Ele tenta resolver o problema só, e ele não vai resolver. Isso é caso de polícia. Ele tem que ter confiança no pai, que o pai vai acolher, que o pai vai entender que ele foi vítima, que ele foi manipulado, e levar isso para o pai procurar a polícia e ver a polícia vir lá e prender o cara. Não queira saber o que é você chegar e ver sua filha chorando, porque mandou vídeo sem roupa, e você vira um leão, que é o pai, quer descobrir quem foi, quer matar, quer esfolar.
Só que tu não sabe quem é, não sabe, o cara tá lá do outro lado do mundo. E quando não sabe, tardiamente. Nesse caso aí, a moça veio a... Já foi, perdeu a filha, entendeu? Você entendeu? Todos os dias eu bato nessa tecla. Abra o olho, fiscalize a vida digital do seu filho, olhe o telefone dele, faça uma abordagem se ele está esperando, pegue o telefone dele, veja o histórico, veja, questione com quem que ele anda conversando, o que ele anda fazendo. Ninguém está nem aí, porque o telefone celular virou o Lexotan, um remédio lá que controla o menino, né? O cara não quer, o cara quer ver filme, o cara quer estar no aplicativo de streaming vendo filme, o moleque enchendo o saco. Dá esse telefone para esse menino, que o menino fica cutucando o pai toda hora lá. Vai jogar, menino, vai jogar. Use controle parental, tome uma atitude, senão você vai perder seu filho. Não pense que isso está longe não, viu? Esse assédio, ele é muito grande. Tem pesquisa, tem jornalistas Só dessa área. de um jornal, acho que é do New York Times, salvo engano, lá nos Estados Unidos, que ele criou um cadastro infantil no Roblox de menina de 10 anos e ele entrou. Caramba. No jogo. A quantidade de investidas que ele pegou de homens adultos é absurda. Então, meu amigo, tá cheio de tarado em criança no âmbito digital. Por isso que piorou a crise que a gente vive hoje no Amazonas. Falando sobre essa vulnerabilidade, tanto de criança quanto de adolescente, teve-se um período que se falou muito sobre tráfico de crianças. Hoje, trata-se muito dessas questões de internet. Tem casos de tráfico de crianças no estado do Amazonas que acontece de formas pontuais ou existe algum tipo de investida nesse tipo de tema? Não existe nada registrado, nenhuma investigação nesse sentido. O que nós tivemos agora foi um caso de um sequestro, realmente, que houve de uma criança, onde a Delegacia de Homicídios e Sequestros, que é especializada no tema, ela atuou rapidamente, prendeu o abusador. E nós tivemos um caso agora fora do Amazonas, em outro estado, também de uma criança que foi sequestrada, que já foi recuperada lá no Paraguai. Então, qual é a dica que eu deixo? Para tráfico de humanos, inclusive até lá no Marajó, que é um local que se questiona muito, né? Eu conversei, como eu fui da polícia lá, eu tenho muitos amigos lá, muitos contatos, eu conversei sobre isso. E a resposta que eu tive foi essa, falou, olha, muito se fala em tráfico humano na região de Marajó, mas na verdade não tem. Não tem nada comprovado da polícia. O que tem são casos de abuso de criança. Mas não de tráfico humano, de venderem crianças. Tipificado dessa forma. Não, ela falou, não existe investigação nesse sentido. Existe uma questão midiática em cima. O que tem muito é abuso, que são crianças vulneráveis financeiramente e os pedófilos vão para lá para abusar e pagam por esse valor, as famílias vendem. É uma situação terrível lá o que acontece, terrível. É assustador. E não pense que aqui está diferente, não. No interior do Amazonas tem muito pai, muita mãe entregando o filho para casamento infantil porque não tem nem dinheiro nem o que comer. Mas, nós tivemos um caso... Vende mesmo? Vende? Entrega, ó. Teve um caso em Manacapuru agora que a família era tão humilde, eles eram tão carentes que eles deixavam a filha ir almoçar na casa do vizinho. Ela só ia almoçar, ela ia para almoçar. E em troca do almoço ele abusava dela. Pô. Era uma criança de 9 anos. O cara desse não pode estar solto, tem que estar preso. Ele, se tivesse pena de morte, ele tinha que sofrer, tinha que ter castração química, tinha que ser tudo. Um monstro desse não pode estar solto, pô. Um cara que abusa de uma criança em troca de um prato de comida. É desumano isso. A gente precisa fazer alguma coisa contra isso. Enquanto a gente está aqui conversando agora, tem crianças sendo abusadas agora. Várias no nosso estado. Seja nas comunidades indígenas. O que acontece nas comunidades indígenas é uma aberração. Porque eles resolvem lá dentro. Eu falo isso porque é verdade, pô. Eu não vou camuflar. Sim. É criança sendo abusada. A comunidade abafa e ela é obrigada a conviver com aquele canalha o resto da vida dela. Toda vez que ele bebe, ele mexe com ela. É o cacique, é o pai. É verdade, pô. Não gosto que fale, mas é verdade, eu não vou esconder isso. Nós fizemos muitas prisões em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel, comunidades indígenas. Muitas crianças sendo abusadas. Crianças com 2 anos, com lesões no ânus. Meu Deus. Lesões antigas, com 3 anos. Tem em todo lugar, cara. Isso, eu não sei o que está acontecendo. Me assusta. Nova Aripuanã é uma cidade que eu tenho um carinho absurdo, trabalho muito. Nova Aripuanã teve um tempo aí que era um caso atrás do outro acontecendo. Eu até fiz um vídeo e perguntei o que está acontecendo com os homens de Nova Aripuanã. Meu amigo, é cadeia para eles, cadeia sem pena. Eu boto na cadeia. Eu tenho prazer em colocar pedófilo na cadeia.
Então, assim, essa ação hoje, essa pauta de criança, para mim, hoje, é a pauta mais importante, não desmerecendo as outras pautas. Sim. Saúde é a pauta animal, mas para mim, criança é sagrada, porque eles são o futuro do nosso Estado. Eu costumo falar que a geração do futuro, que era aquelas crianças que falavam lá atrás, é a turma que hoje está construindo a sociedade, é o cara que está vindo pela primeira vez, votando, é o cara que está ampliando o conhecimento dele. Delegado, a gente percebe que nós temos uma estrutura base muito falha aqui, além de todas essas ocorrências, que é a educação. A educação sexual, eu me recordo, a minha esposa comentava que antigamente em Manaus, ou era no interior, não me recordo, ia um policial, era um projeto que existia aqui, ia um policial nas escolas, era como se ele fosse um professor, e dar palestra sobre questão das drogas, sobre coisas nesse sentido, né? Eu acredito que é um projeto que talvez nem exista mais. Existe. Existe aí? Como o é que é o Proerd. projeto? Proerd, pronto. Proerd. Exatamente isso. O Proerd, ele evoluiu junto com a sociedade ou ele continua sempre focando nessa parte do uso de drogas? Como que esse... Bom, o Proerd, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre o Proerd. da área É da Polícia Militar. É um projeto, ele não é local, ele é nacional, né? E é um projeto fantástico. O Proerd, eu sou fã do Proerd, ele trabalha com crianças de idade menor, né? Uhum. Assim como tem outro projeto do Bombeiro, que é o Bombeiro Mirim, que é excelente. Excelente. E a Polícia Civil tem o Provida, que é um programa que trabalha vários eixos de violência. Tráfico de drogas, risco da internet, abuso sexual, você entendeu? Violência nas escolas, o bullying. Então, o Provida, ele é abrangente, apesar de ser pequeno, né? Tem uma estrutura muito pequena, o Proerd é muito maior. Mas ele vai na escola? Como que funciona? Vai, quando eu assumi o DENARC, eu trouxe o Provida para dentro do DENARC. Caramba. E aí a gente fazia operação nos municípios e levava os monitores com a gente, né? Para fazer os trabalhos nas escolas. Cara, por exemplo, droga, ela tem 3 eixos. Tem a prevenção, que é o melhor caminho, ela tem a repressão e tem a recuperação. A prevenção é onde você orienta, forma a cabeça da pessoa para ela não se meter com aquilo. E talvez seja o menor custo, né? É o mais leve, o menos sofrido, o mais barato, o mais inteligente. É onde a gente tem que investir na educação, como você bem falou. A repressão é o tiro, porrada e bomba, é o que a gente faz. Prender, trocar tiro, botar na cadeia. Resolve? É necessário, mas não resolve. E a recuperação já é a fase da doença, quando a pessoa está dependente, quando vira um problema de saúde pública, é a parte mais cara. É quando as famílias estão destruídas, é quando tem dependência, necessidade de tratamento, medicação, as doenças que vêm. Custo de vida. Enquanto tem um cara doente sofrendo, tem um desgraçado lucrando, luxando, esnobando às custas da desgraça do ser humano. Esses dias atrás eu vi um relatório que apontava que a cocaína era a 6ª maior commodity do mercado. Acredito nisso. Então, o estado do Amazonas, eu acho que pelo fato de ter mais de 4.000 quilômetros de fronteira, talvez seja um polo de entrada do narcotráfico, né? Nós temos um problema sério de fronteira, isso é um fato, pela dimensão e pela formatação regional. É muita mata, é rio, é muita densidade. Obviamente que dentro da Assembleia não se trabalha isso porque isso é uma função do governo federal. Mas quando você estava trabalhando no combate ao narcotráfico, tinha-se efetivo suficiente por parte da Polícia Civil para fazer o efetivo trabalhar e ter uma eficiência dentro do que hoje o Amazonas... A gente está falando aí de rotas que vai para tráfico internacional, né? Longe disso. Efetivo muito pequeno, né? Impossível na Polícia Judiciária, tanto da Polícia Federal também, né? Da Polícia Militar, não tem como combater. Ali só as Forças Armadas entrando. Eu tenho severas críticas a isso, porque várias vezes eu fui operar no Alto Solimões, no Japurá, e a gente vê as Forças Armadas lá, quartelada, com uma estrutura de efetivo absurda, com armamento absurdo, e parado.
parados, né? Dependendo das polícias, para as polícias fazerem alguma coisa. Eu cansei de fazer isso. Eu cansei de ir para Japurá, fui para Japurá, fui para vários locais em faixa de fronteira operar, prendendo narcotraficantes, e as Forças Armadas estavam lá, aquartelada, fazendo a rotina dela diária, e como se nada tivesse acontecendo. E estava acontecendo. Então, eles têm que entrar no jogo, eles têm que entrar na guerra. Muitas vezes, as nossas forças estaduais estão suprindo com a nossa estrutura estadual uma obrigação que é do governo federal. Várias vezes. Isso aí todo mundo sabe disso. Porque muitas vezes, se a gente não for, não se resolve. Mas não é por falta de interesse dos operadores de ponta, é por falta de interesse governamental mesmo, governo federal. Então nós somos muito esquecidos aqui. E a nossa fronteira, ela é a porta de entrada. Para acabar isso, só se a gente abrisse um buraco e se afastasse da Colômbia e do Peru, destacasse o Brasil mais para o mar, porque é o único jeito. Não tem, nós somos vizinhos dele. As matas se emendam, como você falou, a densidade. Eu me lembro quando a gente estava na época, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, né? Ele fez uma nota de parabenização de uma operação que nós fizemos. Nós pegamos, me lembro, mais de 1 tonelada dentro da área de Maraã. Entre Maraã, há uma região de mata que ligava a Barcelos. Saía do Rio Japurá para Maraã. E foi uma operação conjunta, né, do DENAR, que era o meu departamento, com a inteligência, com a COI, com a Polícia Militar, com a CORE, que hoje é o nosso grupo tático da Polícia Civil. E ele fez uma nota de parabenização dizendo que você tirar uma tonelada, mais ou menos assim, você tirar 1 tonelada de droga de uma carreta que atravessa a fronteira do Paraguai para o Mato Grosso do Sul é uma coisa. Agora, você tirar das profundezas da floresta amazônica Foram 23 toneladas? Não, durante o meu período a gente deixou um saldo de 23 toneladas, mais ou menos. 23, é. Nessa foi 1 tonelada, foi uma apreensão específica, né? E nós tiramos essa droga de dentro do mato. Eu estou falando de 3 dias de caminhada na mata. Você entendeu? A droga passando numa trilha no meio do nada, e a gente foi lá, nossas equipes interceptaram isso. O Exército teve que dar apoio com helicóptero, Black Hawk. Então, assim, é uma operação extremamente complexa. E, as Forças Armadas não vão entrar na guerra não com a gente? Vai ficar sempre lá. Às vezes eles dão apoio logístico, mas não entram na guerra, eles precisam fazer alguma coisa. Precisa de mala de apoio, né, irmão? A droga que abastece lá o Sudeste, ela passa por aqui, cara. Isso isso seria um assunto para outro podcast. Isso aconteceu lá em 2015, quando mataram o Rafat, lá na fronteira, entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, que aí o PCC dominou a rota, aí o CV do Rio de Janeiro precisou de produto, de material, e começou a investir na fronteira norte, aí veio para cá. Isso justifica toda essa mudança de facções. Eu, como trabalhei muito na área, eu sou um estudioso do tema, né? Acompanhei comportamentos, as evoluções do crime, né? E aí eu sei como aconteceu isso. Tudo aconteceu naquele momento aquele caso do Rafat, que pararam o carro do lado do carro dele com uma metralhadora de dentro do carro, fuzilaram. Isso foi onde? Foi, né? Foi em Pedro Juan Cabaleiro, lá no Paraguai, né? Fronteira com Ponta Porã. E lá houve uma virada de chave muito grande. Aí explica essas PCC dominando aquela área. Qual ano isso, doutor? Qual ano desse momento de mudança? 2000, não me recordo, 2015, eu acho. 2017, não me recordo exatamente, mas foi mais ou menos por aí. Foi quando deu essa virada de chave, aí veio tomada de facção para cá, virou uma facção, dominou a outra, e isso repercutiu no Brasil inteiro, né? E aí a fronteira norte passou a ser visada por eles. E hoje não tem como dizer, não, o Amazonas está tomado por facção. O Brasil todo está tomado. O Brasil todo, não é só o Amazonas, não é exclusividade nossa, não. Vá no Amapá, vá no Acre, vá em Roraima, Rondônia, vá no Rio Grande do Sul, tudo tem facção. Essa desgraça tomou o país. Tem que ser feita uma política de tolerância zero com eles. Eu não tenho medo de traficante, de bandido, nunca tive, sempre enfrentei. E eu admiro muito a política do presidente de El Salvador, lá do Bukele, só daquele jeito para resolver.
Se o país não fosse se o Brasil não fosse um país tão continental, talvez fosse uma solução, né? Pegar um doido e com muito culhão para fazer aquilo. Estrutura não temos para isso, né? Mas é um doido que resolve, né? É uma coisa que resolve. Inclusive, muita gente critica, né? Tem um cara... apaixonado por bandido que critica. Delegado, nós já estamos aí indo para as caminhadas finais aqui desse nosso bate-papo. Se você eleito, e eu desejo isso para você. Obrigado. Em uma próxima entrevista que você possa vir aqui já como deputado. Deputado estadual Paulo Mavinier. Se você chega lá em 2030, quais os dados você gostaria que fosse fruto do seu mandato enquanto deputado estadual para a melhoria do povo do Amazonas? Eu tenho muitos projetos, eu tenho, na verdade, projetos e sonhos que eu tenho fé em Deus que eu vou realizar. Eu quero ver a minha polícia civil, eu quero ver minha polícia feliz, estruturada, policial valorizada, eu quero ver as DEPs do interior, eu quero ver as salas de escuta especializadas, eu quero ver as crianças tendo um atendimento exemplar na delegacia quando ela procura, eu quero ver as pessoas falando bem da minha polícia, eu quero ver a guarda municipal valorizada, armada no interior, polícia para todo lado, se cruzando, entregando uma segurança pública de qualidade. Eu quero ver a infraestrutura do pessoal do sul do Amazonas, eu não aguento ver essas BRs, eu rodo nessas BR. Eu não faço videozinho, eu não vou lá na BR para pegar um trecho, rodar 20 km no barro e gravar. Meu irmão, eu conheço. Eu passo na 319 pelo menos de 2 em 2 meses. E quem vive disso? Quem passa todo dia? Santo Antônio do Matupi, meu Deus do céu, que abandono. Se não fosse os fazendeiros ajudar aquela comunidade, aquilo é um distrito de Manicoré que não é olhada, é abandonado aquilo ali. Se não fosse as pessoas que acreditam naquela região, eles resolvem o problema desde a bomba d'água que falta, a patrol para arrumar ramal, porque não tem, meu amigo. É abandono, você está entendendo? Pessoas que produzem. O maior polo de laticínios do Amazonas é Santo Antônio do Matupi. Eu tenho carinho, eu tenho amigos lá, eu frequento lá. Eu vou lá, eu rodo, eu faço operação, eu visito, eu estou presente. Apoio minha cidade querida que eu amo. O apoiense, o apoio produz café, produz carne, produz leite, produz tudo. Só tem aquelas BRs horríveis para trafegar, viabiliza. O cara só quer escoar. Tem uma AM, que é a AM174, não é a BR-174 de Figueiredo, é a AM174 que liga o Apoí à minha querida Aripuanã, Novo Aripuanã. A estrada está sendo arrumada, a estrada está intrafegável. É o sonho do apoiense pegar a produção dele e mandar até Novo Aripuanã para pegar o barco e escoar, né? Escoar a produção dele. O pessoal do setor primário, muito forte no sul do Amazonas. O Maitá, é uma das cidades que eu amo estar lá. O Amazonas ele é fantástico. Você vai para... Eu digo assim, você estimular, você vê a cultura de Parintins muito forte, né? Aí você vai para Tabatinga, você vê a influência da cultura peruana, colombiana, aquele mundaréu de gente para lá e para cá, tuk-tuk, culinária maravilhosa, cidade incrível, que eu adoro Tabatinga. Aí você sai, você vai para o Maitá, você vai para Puijé, o pessoal do agro. Aí você vai para São Gabriel da Cachoeira, uma das cidades mais lindas do Amazonas. Aí você vê a cultura indígena muito forte, as maiores etnias lá. Pico da Neblina, cidade linda. A parte geográfica lá é muito linda, o Rio Negro. Então, assim, eu quero ver meu Amazonas prosperar, eu quero ser um delegado, um deputado, né, se Deus quiser, que trabalha pela infância, pelas crianças, pela infraestrutura, pela saúde. Eu tenho várias bandeiras, mas a minha bandeira prioritária é eu preciso estancar essa onda de abusos, essa destruição da infância no meu estado. Porque eu não quero para minha filha, para o meu filho, eu não quero para o filho de ninguém. E enquanto eu tiver saúde, força, vigor, eu vou brigar por isso. Segurança pública, meus municípios, meu pobre do meu Iranduba sofre com crime. A gente vai lá, resolve, bota estrutura, resolve, acalma, daqui a pouco volta. Você precisa entender uma coisa, a bandidagem ela é igual um jardim, uma grama. Você tem sempre que estar parando para ele ficar pequenininho. Se você deixar, tu esquecer ali 2 meses, quando tu vê, já cresceu demais, depois fica difícil para voltar atrás. O trabalho é maior. Né? E um deputado que vem das ruas, um delegado de linha, que não tem medo de bandido, não tem medo de ninguém, mas só tem medo de doença e de castigo de Deus, eu sei o que fazer. E eu não tenho medo para fazer, não. Eu vou para cima.
Uma última pergunta. Tem algum político que você olha como referência, seja ele do estado, seja a nível nacional? Alguém que fala, esse cara aqui fez um bom trabalho e se eu fizer um pouco do que ele fez, eu já estarei cumprindo a minha missão. Tem vários, né? Tem vários. Eu tenho dois, eu acredito, um cara que eu me espelho muito, que não é daqui, que eu não vou falar daqui para não dar ciúme, né? Certo. Eu tenho vários políticos aqui que eu me inspiro, são pessoas que me ajudaram muito, né? Eu realmente... Todo político ele tem um lado bom, o pró e o contra, né? Ele foi muito bom em alguma esfera, mas deixou a desejar em alguma, é natural isso, os recursos são finitos, né? Mas eu tenho uma admiração por vários aqui. Por exemplo, hoje eu estou no time do Davi Almeida, que é o meu governador, meu candidato a governo. É um político que eu não conhecia, vim conhecer agora e fui analisar o trabalho dele. Davi é um cara que tem grandes entregas para o Estado, tem grandes entregas para Manaus. Hoje a Guarda Municipal de Manaus é um exemplo. É uma guarda que eu queria muito, meu sonho seria trazer para os interiores, né? Meu filho vai ser guarda municipal agora, pra você ter uma ideia. E eu vejo, eu tenho orgulho de ver isso. O cara que reformou UBSs, a saúde do Amazonas hoje, a saúde básica do Amazonas é eleita a melhor saúde do Brasil, pô. Você entende isso? São acertos. Tem falhas como todos os outros. Wilson Lima, por exemplo, que é um dos meus candidatos ao Senado. O Wilson é um cara que me deu muita estrutura para trabalhar. As pessoas têm prós e têm contra. Tem as falhas, porque é natural, da escassez de recursos. Mas o Wilson foi um cara que me deu estrutura para trabalhar a pedofilia, combater a pedofilia no interior. Não tem como eu negar isso. Muita força para trabalhar. Estrutura, eu rodei esse estado todo porque eu tinha apoio do governo. Eu não tenho como ser ingrato e não falar isso. Senador Plínio Valério, meu outro senador que eu estou apoiando, senador que me dá orgulho, pô. Cara que defende a nossa BR, que não tem medo, que afronta lá o STF quando nas decisões Já passou por aqui, é bom de papo. o senador Plínio é um cara fantástico, admiro muito ele, dentre outros, né? Dentre outros, que eu tenho uma admiração muito grande. Político, é muito fácil você potencializar só a parte que falhou, né? Mas tem muitas entregas, entendeu? Outro cara de Brasília que eu admiro muito, senador Magno Malta, inclusive é meu seguidor, acompanha meus vídeos, senadora Damares, pessoas que têm um trabalho focado direto no combate a abuso de crianças. Eu não estou falando aqui de bandeira, de direita ou esquerda. Sim, A minha bandeira sim. é a família brasileira amazonense, é o bem. Eu não sou radical, eu não gosto de radicalismo, né? Eu sempre digo que tem pessoas boas dos dois lados, eu Dos nem dois entro lados. nessa guerra, né? Porque eu acho que a gente só perde com isso. A gente tem que procurar pessoas boas que façam a diferença. Imagina você abrir mão de um benefício, porque é da bandeira tal, porque ele é Exatamente. de direita ou esquerda. Não, não, não. Mas o projeto do cara é bom, pô. Não, mas ele é de esquerda, ele é de direita, não gosto. Não, para com isso, Quem esse cara. cara representa, O que né? que ele faz? A gente tem que pensar por aí, pelo bem da nossa população. Eu sou uma pessoa, um profissional do equilíbrio. O equilíbrio é a melhor coisa. A gente tem que pensar no nosso povo. Eu sou Amazonas, pô. Então, assim, o que for para o meu estado, eu tô dentro. Seja de quem venha. Eu sou Amazonas, eu quero o bem do meu estado, eu quero ver as crianças na escola, eu quero ver as crianças protegidas, eu quero ver merenda no prato das crianças na escola, eu quero ver a saúde pública funcionando, eu quero ver as nossas BR, as nossas AMs asfaltadas, eu quero ver meu povo do sul do Amazonas não sofrendo mais. Porque é sofrimento, cara. Viver na lama é muita maldade. Você vê Maitá, uma cidade, porra, Maitá, uma cidade cortada por duas BRs. Eu adoro Maitá. Está muito estratégica. Uma cidade que é ligada ao Brasil por rodovia, uma cidade vizinha de uma capital que é Porto Velho. Pô, cara, às vezes desassistida, agora que estão arrumando lá, mas você vai para a realidade, que é o distrito de Humaitá, são a quase 100 quilômetros. Cara, um tabuleiro de pirulito, aquilo acaba o carro, aquilo acaba. Aí você chega lá, lama, lama, lama na porta da casa do cara, lama para todo lado. Pô, será que ninguém vai fazer nada por isso? Será que não estão vendo o sofrimento dessa população? Por que a gente tem que passar por isso? Você entende isso, a gravidade? Eu tô falando, eu sou um cara que vou lá, pô. A gente tem aquela rodovia que liga lá da 319, que liga a Manicoré,
eu chamado de ramal da democracia, as pontes destruídas. Nada democrático. Os militares do passado, que eu respeito muito, eles tinham essa visão da integração, né? Era integrar para não entregar, né? Então você vê as AMs que fizeram, as BRs antigas, que interligam o Amazonas, foi feita na época deles. A própria rodovia, né? Aí você vê a 319, é um desrespeito isso, pô. Uma rodovia tão importante que liga o nosso estado ao Brasil, não pode porque não querem que asfalte, porque que isso, não existe isso, meu amigo. Por que a gente tem que passar por isso e o Brasil todo não? Olha, é uma vergonha, a gente vai pro... Eu vou para Boca do Acre, por exemplo, eu vou de avião para Rio Branco, de lá eu desço de carro. Você vê as rodovias no trecho do Acre, tapete, pô. Chegou no Amazonas, esculhambou, pô. Você vai para aquele trevo lá em Humaitá, quem é de lá conhece, que você vem de Porto Velho, aí você tem a estrada que volta para Manaus, para Humaitá e para Lábrea. Aí você vem na de Porto Velho, quando chegou na de Lábrea, acaba o asfalto, pô. Aí tu tem que pegar que é a Transamazônica, é a BR-230. Por sinal, em Lábrea é o final dela, né? Ela começa lá no Rio Grande do Norte, acho que Paraíba, em Cabedelo, né? Se não me engano. Vem cortando o Brasil. Aí quando chega no nosso estado, não tem asfalto, pô. Pô, por que isso, Que pô? combinado é isso, né? Por que isso, cara? Você vai de Humaitá para Porto Velho, na Transamazônica, na 230, é um tapete. Mas chegou no Amazonas, é lascado, é ferrado. E ainda querem acabar com a nossa Zona Franca, né? O Amazonas tem tanta restrição de tudo, para plantar, para produzir, para ter licença ambiental, para fazer manejo florestal. Para explorar minério. Para explorar. Tudo é muito... Cara, se tirar, a gente vai passar fome aqui, pô. E as pessoas não têm essa sensibilidade. Ainda falam besteira lá fora. A gente fica muito preocupado com isso, né? Da importância da gente ter senadores que vão brigar pelo nosso estado. Não é? Tem que ter pessoas que realmente saibam o que estão fazendo lá. Tem que ter peito, como fala o caboclo. Peito, senão eles engolem a gente. Né? Mas é isso, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, pela entrevista. Foi um papo muito inteligente. Eu não esperava menos do que isso. Um papo que a gente construiu ideias, propostas. Falei um pouco da minha vida política, dos meus compromissos. Eu tenho que citar também, eu esqueci de citar a minha deputada federal, doutora Ariel Almeida, né, que é uma jovem médica que abraçou meu projeto, sempre como prioridade as crianças, né, para a gente discutir políticas públicas no âmbito federal, leis, endurecimento de leis. Então, assim, hoje esse é o Paulo. Minha deputada federal, doutora Ariel Almeida, meu governador Davi Almeida, meus 2 senadores, Plínio e Wilson Lima, e eu estou nessa guerra, colocando meu nome à disposição da população. E presidente? Meu partido vai lançar um candidato que eu acho que é um nome que vale a pena, que é o doutor Augusto Cury, Sim. que é médico psiquiatra, e o doutor Augusto, ele é um equilíbrio dos 2 mundos, né? Também é um nome que vale a pena as pessoas Fiquei avaliar. muito surpreso quando eu vi o doutor Augusto Cury se candidatando. São 2 nomes que eu admiro muito, né? O Flávio e ele. Eu acho que vale a pena as pessoas avaliarem, né? São 2 nomes, eu busco sempre o equilíbrio, né? Eu acho que o Brasil precisa melhorar muito, tem muitas coisas, muitas pautas. Eu vejo que não cabe mais tanta ideologia hoje, né? A gente tem que buscar o que é bom, né? Independente de ser de ideologia de direita ou de esquerda. Mas nós estamos aí avaliando aí. Sabe o que eu acho interessante? O eleitorado brasileiro é um bicho interessante de ser estudado. Olha só, Augusto Cury é um cara super inteligente, escritor aí que já vendeu diversos e milhares de livros. Mas só que o número de intenção de votos nele é muito baixo. São coisas que... como que avalia isso, né? Então o sujeito, eu acho que tem uma ciência por trás disso daí que a política ela vem enraigando isso há muito tempo. O Brasil está polarizado, né? Eu gosto de vários, eu gosto muito do Caiado também. A postura dele contra o crime em Goiás é muito forte, eu tenho amigos na polícia lá. O Caiado é um nome excelente também, né? Eu gosto do governador do Rio Grande do Sul. O Leite. Eu acho um cara muito equilibrado também. Eu gosto do Tarcísio de São Paulo, apesar dele ter tido umas manifestações aí contrárias à nossa Zona Franca, né?
A gente tem que olhar para o nosso pirão, né? Eu penso em Exatamente. quem que não vai prejudicar a gente, quem que vai dar apoio para a gente, entendeu? Quem que vai fortalecer, até o né? próprio governo do Lula, do presidente Lula, tem alguns acertos aqui no Amazonas, né? O que eu sou contra é pauta ideológica, eu sou a favor de propriedade privada, Pronto. eu sou armamentista, eu fiquei muito triste com a revogação dos decretos, né? Porque eu acho que o cidadão tem o direito de se defender, eu sou da segurança pública, eu sei que a gente não consegue entregar 100% de segurança pública, então se a gente não consegue, o cara tem que ter o direito de estar armado. Ele tem o direito de ter a arma dele, pessoas de bem, né? Tem que ter critérios rígidos e tal, mas eu fiquei muito triste com esse movimento. Foi o primeiro ato dele, né, de desarmar a população. Isso para mim me incomodou muito. E quando ele ganhou, na verdade, teve uma manifestação nas cadeias, né? Então, alguém ali estava comemorando. Alguém estava feliz com isso. Estava feliz com isso, né? E o orgulho do próprio Estado em não reconhecer que é incapaz de suprir a necessidade de segurança pública e não permitir que o cidadão possa cumprir. Dele ter o direito de defender a família dele. Eu sou a favor totalmente. Por isso que eu digo. O homem de bem tem que estar armado, ele tem que ter uma arma para ele se defender em casa. Eu não sou a favor de porte. Mas dentro da casa dele ele tem direito de estar armado. Entendeu? É a mesma coisa, você sofre uma ameaça de morte. Aí você vai ver a burocracia que é uma política governamental. Foi o primeiro ato do presidente, desarmar a população. Você entendeu? Aí você diz, pô, eu preciso de um pó de arma porque o cara vai me matar. Não, mas se você for vítima, você tem dinheiro, tem contrato com a segurança privada. Não, mas se você não tem dinheiro, aciona a polícia, pô. E a polícia vai chegar? E aí, né? Vai chegar? Cara, é muito complicado isso. Eu fiquei muito triste com isso. Eu espero que isso seja, pelo menos, relativizado, que o Congresso tome uma atitude quanto a isso, né? Uma lei que possa... Porque chega de ficar regulando esse decreto... Quando vem por decreto... Fica uma margem... Frágil, muito frágil. Tem que ter lei, tem que votar isso, tem que romper esses lobbies aí contrários, armar a população de bem. Eu fiquei muito triste, por exemplo, a Taurus, que é uma empresa, né, que ela já tem décadas e décadas no Brasil, ela estava com uma expansão absurda, já responsável do setor armamentista por uma parte alta do PIB brasileiro. Isso tudo foi reduzindo com a política desarmamentista que voltou. Muito triste, né? E eu sei que... Eu tenho fé que isso vai mudar um dia. Isso vai mudar, eu sou favorável a isso, eu sou uma pessoa que prezo a segurança das pessoas, o direito. Eu já passei por uma situação, quando eu não era policial, que eu vou contar aqui. Eu estava em Roraima, eu estava indo para Roraima fazer o concurso da polícia em 2001. Eu estava com a minha esposa, com a minha cunhada, e a gente parou em Presidente Figueiredo num quarto para dormir, num hotel. 2h da manhã invadiram esse hotel. Caramba. E foi uma coisa desesperadora, porque eu fui para Figueiredo dormir lá para sair na madrugada para passar na reserva indígena, que abre às 5 da manhã. Não sei se ainda é às 5, né? Nunca mais eu passei lá. E aí começou um quebra-quebra no hotel. Eu acordei assustado, aquela gritaria, mulher gritando, porta caindo, as coisas quebrando. E eu com 2 mulheres do meu lado, pô. Eu procurei uma perna manca, alguma coisa da cama para arrancar para poder defender a gente. E eu não tinha nada. Naquele momento, eu senti a necessidade de ter uma arma. E eu liguei para o número da... Isso foi em 2001. E eu procurei um telefone, um 190, não funcionava. Eu procurei, nem tinha internet direito na época, era devagar, para ver se tinha um número da polícia para eu encontrar e ligar para saber o que estava acontecendo. Na minha cabeça, eu estava com 2 mulheres, elas iam ser destruídas ali na minha frente. Eu ia ser obrigado a assistir, e eu procurei uma arma, eu não tinha uma arma ali, cara. Ali eu senti a necessidade de ter uma arma, entendeu? Então a sensação de impotência de um pai que tem a casa invadida, que tem 2, 3 filhas, que sabe que o cara vai barbarizar com as filhas dele, não pode passar por isso. Pode não. Não pode, né? Então eu sou favorável a isso, eu quero deixar bem claro que eu sou armamentista. Olha só, pessoal, este é o Dr. Paulo. Olha só, você conhece a vida pessoal, profissional, visão de mundo, quem ele apoia. O cara não tem para que esconder nada, né, meu amigo? Se tiver que enfrentar... Olha o bandido no olho, vai ter medo de quê? Ele que tem que ter medo de mim. Eu quero agradecer a nossa audiência até aqui. O papo, como sempre, é nas discussões das ideias, sempre trazendo pessoas que têm lastro para falar. Quando vem pessoas como você aqui, graças a Deus a gente tem trazido pessoas muito boas,
É muito leve, sabe por quê? É muita história, amigo. É muita história, é muita história. O cara não precisa ficar aqui puxando e tentando amolecer o osso, não. É muita história muito boa, apesar de pesadas, né? Pesadas, mas faz parte da sociedade. Talvez foram essas histórias que trouxeram você até aqui hoje. A tua causa é muito nobre e eu fico assim enormemente feliz de tê-lo conhecido neste momento. E eu espero que quando você assuma lá enquanto deputado estadual, você consiga manter essa sua postura, independente do meio, né? Porque o meio ele transforma as pessoas, mas eu acho que princípio e caráter ele é inegociável. E eu desejo muito isso para a sua jornada. Obrigado. Todos os dias eu peço a Deus que me mantenha no foco do propósito. Minha esposa fala isso para mim, ela diz: Paulo, você vai ganhar a eleição e não se desvie do seu propósito, que é proteger o povo, cuidar do povo, servir. Porque se você fizer isso, você vai cair na mesma vala comum que estão os outros, que não estão lá para servir, mas que tem alguns que vão para se beneficiar pessoalmente, né? Não são todos, né? Tem políticos que realmente se dedicam, que têm grandes entregas, mas eu digo a nível Brasil, né? A gente vê a classe política uma classe muito queimada, e eu vejo as pessoas dizendo para mim: fica na polícia. Gente, se eu não for para a política, se eu não colocar meu nome, alguém vai ser eleito no meu lugar. E esse alguém vai cuidar da gente, não tem jeito. Então a gente não pode desistir de jogar a toalha. Quem sou eu lá na polícia prendendo um bandido por vez, um abusador por vez, se eu posso, numa canetada, numa lei, proteger centenas de milhares de crianças? A gente não pode perder a credibilidade na política. A gente tem que desacreditar dos políticos que estão aí, dos canalhas que tem aí. E tem vários no Brasil, vários. Por isso que a gente sofre hoje. Eu chego num lugar, meu Deus do céu, não sei o que, não cumpre. Eu digo: ei, eu não tenho mandato. Não generalize. Não me coloque na vala comum porque eu sou diferente. Agora, se eu chegar lá e cair no mesmo erro dos outros, aí tudo bem, você tem todo o direito de me esculhambar, de dizer na minha cara as verdades que eu mereço ouvir. Mas eu nunca tive mandato, então você não pode me comparar com os outros. Né? É isso, é basicamente isso. Então acredite na política, nos bons políticos, existem pessoas boas, tem muita gente nova. Ajude a renovar. A gente precisa renovar. Tem muita gente que vai se perpetuando, e fica viciado. A gente precisa renovar, dar oportunidade. Está cheio de jovens nessa eleição aí, com boas ideias, com propósito, com saúde para trabalhar, com boa vontade, querendo fazer e pegando o bloqueio daqueles que querem se perpetuar no poder. Então pense nisso. Eu gosto sempre de trazer a reflexão aqui, doutor Paulo, das mudanças, né? A educação está boa, a segurança, a saúde está boa. Se tiver, amigo, então mantém como está. Mas eu acredito que não esteja tão bom quanto isso. Olha só, nós temos um problema de moralidade no estado do Amazonas e, no geral, no Brasil, e a corrupção ela tem deteriorado muito. Então, o cara que é corrupto é o cara que aperta no gatilho para matar o teu filho quando está na rua, é o cara que chega lá no hospital para ser atendido e não tem um bisturi, não tem um atendimento, não tem um médico. A culpa não é do agente público que está lá naquele local. Começa na estrutura política. Então, muitas das vezes chegam-se dados de que está tudo muito bom, mas eu costumo falar que existem dois tipos de universo. Existe uma bolha que vive dos dados, de que a coisa está boa, e tem a sociedade que vive em uma realidade totalmente paralela. Então, meu amigo, você que vive na realidade totalmente paralela, eleve o seu nível de consciência. O cara falou, pega o lastro dele, ele está falando com base em quê? E outra coisa, o cara chega falando somente sobre esquerda e direita, isso é discurso vazio. Veja realmente o que o cara tem para oferecer, independente de partido, independente de ideologia. Sempre busque lastros. O que esse cara já fez, porque muitas das vezes a política hoje virou um negócio. O cara foi um desastre em tudo na vida dele. Aí quando chega na política, ele vira um case de sucesso. Então avalie, né? Quando você vê aí os registros no TRE, a evolução patrimonial de algumas pessoas que antes que estavam na política e não estavam na política e depois entraram, a evolução econômica é absurda. Então que case de sucesso é esse? Então,
Este aqui é o Eixo Sem Censura, aqui nós trazemos pessoas para discutir na base das ideias. Hoje eu conversei com o Dr. Paulo e eu aguardo você na próxima semana. Te agradeço até aqui. Tchau, tchau.